Shalom, shalom, povo de Deus. Vamos começar a leitura de mais um livro. Desta vez, Quebrando as Cadeias da Intimidação, de John Bevere. Eu preciso confessar que eu senti uma resistência muito grande para ler esse livro para vocês. Nós estamos tentando trazer ele aqui para o canal há aproximadamente 7 meses. E a mensagem desse livro é muito forte, muito poderosa. A última ministração que eu deixei aqui, acredite, você é filho de Deus, foi uma ministração que o Senhor me deu após começar a ler esse livro. Porque muitas vezes nós deixamos de viver e receber aquilo que Deus tem para nós por causa desse espírito imundo chamado intimidação. Nós ficamos escondidos, acuados, debaixo da cama. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. A intenção dele é que nós sejamos ousados, que nós recebamos a autoridade que ele mesmo reservou para nós. Por isso, eu espero que você se delicie com esta leitura e que você aplique estes princípios na sua vida, porque com certeza você irá para um outro nível. Fique comigo até o final deste livro e se inscreva nesse canal. Se inscreva no canal Emuná para recebê-lo na íntegra. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Introdução. Inúmeros cristãos lutam contra a intimidação. No entanto, a maioria combate os seus efeitos em vez de lutar contra sua origem. Imagine uma linda casa com móveis caros, mas sem uma parte do telhado. Uma chuva forte vem e inunda toda a casa. Quase tudo é arruinado. São necessários dias para remover todos os móveis, cortinas e tapetes sujos e danificados. Em seguida, o proprietário trabalha com diligência para substituir tudo que foi destruído. Quando seu trabalho está quase completo, outra tempestade destrói toda a restauração que ele fez no interior da casa. É apenas uma questão de tempo até que a chuva destrua tudo e a cada tempestade sua força e seus recursos se esgotam. Desanimado, ele finalmente interrompe seu trabalho e se contenta com o que acredita ser o seu destino nesta vida. É claro que isto parece absurdo. Você provavelmente está pensando: por que ele não conserta o telhado e depois restaura o que foi perdido? Que tolice! Entretanto, este cenário descreve a forma como muitas pessoas lutam contra a intimidação. Elas se esforçam para corrigir os seus efeitos: o desespero, o desânimo, a confusão, a desesperança e daí por diante, em vez de quebrarem o poder da intimidação. Alguns lutam contra a intimidação procurando conselheiros para aprenderem a lidar com os seus medos. Outros se resignam a viver como escravos da timidez, com medo de terem a esperança de ser livres. Nos dois casos, eles se acostumam a viver em uma casa com furo no telhado e móveis molhados. Outros buscam o isolamento. Sem esperança, todos eles acabam abandonando completamente sua encharcada residência. A mensagem deste livro não ensinará você a lidar com o problema. Ela compartilhará o caminho de Deus para a libertação total de todo medo e intimidação. Então, você poderá cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Passei muitas horas em meu computador trabalhando neste livro e pedindo ao Senhor para me guiar enquanto eu escrevia. Certa manhã, enquanto estava trabalhando, senti a presença do Senhor entrar no quarto. Levantei-me do computador e comecei a andar e a orar. Enquanto orava, o Espírito do Senhor veio sobre mim para profetizar, e foram estas as palavras que saíram dos meus lábios: Filho, muitos dos que são chamados ao meu grande exército de crentes dos últimos dias estão presos pela intimidação. Eles têm corações puros diante de Deus e diante dos homens. No entanto, assim como Gideão na antiguidade, estão sendo mantidos cativos pelo temor dos homens. Juízes, do 6 ao 8. Os dons que eu coloquei neles estão adormecidos. Eu ungirei a mensagem deste livro para libertar multidões desses homens. Eles se levantarão e me obedecerão destemidamente. Eles serão guerreiros valorosos e conquistarão grandes vitórias na força do seu Deus. Este não é apenas um ensino teórico. Durante anos, fui cativo da intimidação. O maior obstáculo que enfrentei foi não saber qual era a origem dos meus problemas.
até que Deus revelou este inimigo maligno. Desde então, ele tem usado esta mensagem para libertar cristãos em todo o mundo. Um líder exclamou: "Esta mensagem precisa estar nas mãos de todos os pastores do mundo. Não é uma mensagem somente para os pastores, mas para todos na igreja. Não creio que este livro esteja em suas mãos por acaso. À medida que você for liberto, por favor, compartilhe esta mensagem com outros que precisem dela. Compartilhar esta mensagem fará com que ela seja fortalecida em você. Eu o encorajo a unir-se a mim em oração ao iniciar sua aventura. Abra o seu coração e diga estas palavras na presença de Deus. Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, peço ao Espírito Santo que revele a tua palavra a mim enquanto leio este livro. Por favor, revela e remove todas as inseguranças em minha vida para que toda a raiz de intimidação seja destruída. Que eu possa me aproximar mais de ti e, com ousadia, testemunhar do meu Senhor Jesus Cristo." Parte 1. Estabelecendo a sua posição espiritual. Capítulo 1. Ande na sua autoridade. Ande na autoridade que lhe foi dada por Deus, ou alguém a tomará e a usará contra você. À medida que sirvo ao Senhor, percebo cada vez mais que Ele usa circunstâncias e pessoas para nos preparar para cumprir o seu chamado para as nossas vidas. Em 1983, deixei minha carreira de engenheiro para entrar para o Ministério de Auxílio em tempo integral em uma igreja muito grande. Na minha posição, eu servia ao pastor, à sua esposa e a todos os ministros convidados que chegavam cuidando de várias tarefas, a fim de poder liberá-los para a obra que Deus os havia chamado a fazer. Depois de 4 anos, Deus me liberou para ser o pastor de jovens de outra grande igreja. Na semana em que eu deveria sair, um homem que também fazia parte da equipe disse à minha esposa que Deus havia lhe dado uma palavra para mim. Desde então, essa palavra tem ecoado em meus ouvidos como uma advertência, protegendo-me debaixo da sombra de sua sabedoria e força. Como acontece com qualquer palavra que procede realmente de Deus, ela se tornou um leme para o meu coração e o fundamento para me livrar da incerteza. Aquele homem advertiu minha esposa dizendo: "Se o John não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém a tirará dele e a usará contra ele." Essa palavra exerceu um impacto imediato em mim. Reconhecia como a sabedoria de Deus, mas não tinha o pleno entendimento sobre como aplicá-la. Esse conhecimento só viria ao longo dos anos que se seguiram. Uma experiência transformadora. No início de 1990, o Senhor confirmou que o seu chamado para minha vida naquele tempo era viajar e ministrar. Depois de estar na estrada por pouco tempo, tive uma experiência transformadora através da qual finalmente compreendi as palavras de instrução que Deus havia me dado anos antes. Começamos a dirigir algumas reuniões em uma igreja em uma quarta-feira à noite e estávamos programados para continuar no domingo. O Espírito de Deus moveu-se de forma poderosa e houve libertações muito fortes, curas e salvação. A presença de Deus nos cultos aumentava a cada noite. Na primeira semana, uma senhora envolvida no movimento Nova Era foi gloriosamente liberta. Essa libertação pareceu ser o catalisador que impulsionou as reuniões. Na semana seguinte, as pessoas começaram a vir de regiões a 150 quilômetros de distância para participar dos cultos. O pastor disse: "Não podemos encerrar estes encontros. Deus tem mais reservado para nós." Concordei e continuamos por 21 cultos. A palavra de Deus fluía como um rio que corria rapidamente, e os dons do Espírito se manifestavam em cada culto. Certa noite, durante a segunda semana de reuniões, estava pregando quando, de repente, virei para trás e encarei os músicos e cantores. Havia cerca de 25 pessoas sobre a plataforma. Então declarei: "Há pecado nesta plataforma. Se você não se arrepender, Deus vai trazê-lo à tona." Depois de me ouvir dizer isso, pensei: "Uau, de onde veio isto?"
Eu estava pregando há tempo suficiente para saber que há momentos em que a unção de Deus vem sobre você de uma forma tão forte que você faz afirmações que seus ouvidos físicos só ouvirão depois de já terem sido ditas. Isso é pregação profética, quando falamos por inspiração divina. Minha mente começou a questionar o que eu havia dito, mas rapidamente expulsei esses pensamentos porque sabia que o que havia dito procedia de Deus. Eu não havia premeditado aquilo. A unção para pregar permanecia sobre mim de forma intensa. As multidões aumentavam a cada culto. Durante a terceira semana, mais uma vez enquanto eu pregava, eu me voltei, apontei o dedo para os que estavam na plataforma e declarei com ousadia através da unção do Espírito Santo: há pecado nesta plataforma. Se você não se arrepender, Deus irá expor o pecado e você será excluído. Senti um aumento de autoridade e de segurança. Desta vez não questionei, porque sabia que Deus estava dando início ao processo de retirar o pecado da sua casa. Julgue ou seja julgado. Quando o pecado entra em nossas vidas, o Espírito Santo nos convence e nos instrui. No entanto, se não dermos ouvidos, começaremos a nos tornar frios e cauterizados. Isto continuará até nosso coração não ser mais sensível a ele. Então, para nos alcançar e nos proteger, ou para proteger aqueles que nos cercam, Deus enviará alguém para expor o que está errado. Ele não faz isso com o objetivo de nos constranger, mas sim para nos advertir e proteger. Se continuarmos nos recusando a ouvir, o julgamento virá sobre nós. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, do 31 ao 32. Deus irá tolerar o pecado durante um período, para nos dar tempo de nos arrependermos a fim de nos poupar da sua disciplina. E até mesmo durante a sua disciplina, o seu desejo é que não sejamos condenados com o mundo. O filho pródigo caiu em si quando estava no chiqueiro. É melhor cair em si estando em um chiqueiro do que continuar em pecado e um dia ouvir o mestre dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Se não nos arrependermos, sofreremos, embora não seja este o desejo de Deus para nós. Referindo-se a isso, Paulo disse: eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Estão mortos. 1 Coríntios 11:30. O pecado, ao final, gera a morte espiritual e física. Senti que o Senhor estava disciplinando alguém na plataforma, tentando trazer aquela pessoa ao arrependimento. Mas eu não sabia quem era a pessoa a quem ele estava convencendo do pecado. Um ataque sutil de intimidação. Na noite seguinte, quando o pastor e eu estávamos no gabinete nos preparando para dar início ao culto, um dos membros do conselho entrou e informou que os ministros de louvor e adoração pareciam estar deprimidos e negativos naquela noite. O pastor achou que eles estivessem apenas cansados devido a tantos cultos e disse: diga a eles apenas para saírem e louvarem a Deus e colocarem os seus sentimentos de lado. Olhei para o presbítero e disse: espere um instante. Há algo errado? O presbítero respondeu: bem, eles acham que o Senhor está sendo muito duro com eles. Eles acham que o Senhor deveria se dirigir a eles em particular e não em público. Embora eu não estivesse ciente disso naquele instante, aquele foi um momento crucial. A autoridade que Deus havia me dado para servir e proteger estava sendo desafiada. O inimigo não estava satisfeito com o que estava acontecendo naquelas reuniões e queria pôr um fim naquilo. Eu tinha uma opção, embora naquele instante não estivesse ciente disso. Eu poderia ceder à intimidação recuando no que havia dito aos ministros de louvor, perdendo assim a minha posição de autoridade. Ou poderia permanecer na minha posição de autoridade, quebrando o poder da intimidação e mantendo-me firme sobre o que Deus havia dito. Imediatamente pensei: John, por que você deixou aquelas pessoas constrangidas?
Por que você não pregou simplesmente a sua mensagem sem virar para trás e apontar o dedo? Agora as pessoas da igreja estão tentando imaginar quem na plataforma está em pecado. E se ninguém estiver? Ou mesmo que haja pecado? E se ele nunca for exposto? As pessoas continuarão desconfiadas e os que são puros vão sofrer com isto. Isso vai atrapalhar o andamento da igreja. Será que destruí o que foi feito de bom nesta igreja? Se fiz isso, ficarei com uma má reputação. E mal comecei meu ministério itinerante. Estes pensamentos atacavam minha mente sem cessar. Meus temores haviam começado a se concentrar em um pensamento. O que vai acontecer comigo? É assim que a intimidação muda o seu foco. O motivo? A raiz da intimidação é o medo. E o medo faz com que as pessoas se concentrem em si mesmas. O perfeito amor lança fora o medo porque o amor coloca o foco em Deus e nos outros e nega a si mesmo. 1 de João 4,18. O pastor não disse nada. Nós três demos as mãos e oramos para que a vontade de Deus fosse feita naquele culto. Dirigimos-nos à plataforma como havíamos feito todas as noites durante as últimas 3 semanas. Durante o louvor, percebi que a palavra do Senhor não estava enchendo meu coração. Não senti nenhuma direção, mas pensei: Deus é fiel. Saberei o que dizer e fazer quando chegar ao púlpito. O louvor terminou. E enquanto o pastor fazia os anúncios, não ouvi nada em meu coração. Pensei: vou me levantar e Deus me dará uma direção quando eu estiver de pé. Não sou do tipo que prepara esboços e tenho sermões prontos antes de pregar. Estudo, oro e depois falo segundo a inspiração em meu coração. Minha preocupação crescia à medida que o tempo passava, porque eu sabia que não tinha nada a dizer se Deus não me desse a sua direção. Então o pastor me chamou. Subi ao púlpito e, como não tinha direção, disse: vamos orar. Enquanto orávamos, continuei a não receber nenhuma direção. Orei durante vários minutos. Para piorar a situação, as minhas orações não tinham vida. Era como se minhas palavras estivessem saindo de minha boca apenas para caírem aos meus pés. Pensei: o que vou fazer? Decidi pregar uma mensagem baseada em salmos, que eu já havia pregado antes. Enquanto pregava, não senti nenhuma vida, nenhuma unção na mensagem. Eu me esforçava para manter meus pensamentos em ordem. Parecia que Deus não estava em lugar algum onde eu pudesse encontrá-lo. Eu pensava: por que eu disse isso? Ou aonde quero chegar com isto? Foi como se eu estivesse sendo guiado por uma confusão e não pelo Espírito Santo. Eu me consolava com o pensamento de que Deus iria se manifestar e me salvar daquele caos onde havia me metido. No entanto, as coisas só pioraram. Finalmente, encerrei a mensagem e o culto depois de cerca de 35 minutos. Desnorteado, voltei ao lugar onde estava hospedado. Deus, por que o Senhor não se manifestou? Perguntei. Todos os cultos foram maravilhosos e poderosos, mas este culto não teve vida. Se eu fosse aquele povo, não voltaria. Na verdade, eu não quero voltar. Naquela noite, fui para a cama me sentindo como se tivesse engolido um saco de areia. Na manhã seguinte, acordei me sentindo como se o saco de areia tivesse crescido e se transformado em uma duna. Sentia-me tão pesado que não queria sair da cama. A alegria me evitava. Levantei-me para orar. Perguntei novamente a Deus: por que o Senhor não se manifestou? Não houve resposta. Eu pequei? Eu o magoei? Silêncio. Orei por 1 hora e cada minuto era uma luta. Coloquei um CD de louvor e comecei a cantar junto com a música. Raciocinei: Deus nos dá espírito de louvor em vez de espírito angustiado. Preciso me livrar deste sentimento. Entretanto, tudo o que experimentei foi meia hora de um canto sem vida. Fiquei mais frustrado ainda. O que eu fiz? Por que o Senhor não me responde? Depois do almoço, saí e fui até um campo gramado que ficava perto de onde estava hospedado. Pensei: vou amarrar o diabo.
Isso vai resolver. Mas eu era a única pessoa que estava se sentindo amarrada. Fiquei lá fora orando e gritando com o diabo durante 3 horas e quase perdi a voz. Eu precisava entrar e me preparar para o culto. Tentei me consolar. Com toda esta resistência, esta noite Deus vai se mostrar de forma poderosa. John, simplesmente ande por fé. Passamos pelo louvor, adoração, anúncios e ofertas naquela noite e eu senti o mesmo mau pressentimento que havia tido na noite anterior. Mais uma vez raciocinei. Deus se manifestará assim que eu subir ao púlpito. Fui chamado e outra vez nada aconteceu. Orei pedindo direção e só houve silêncio. Comecei a pregar outra mensagem que havia ministrado antes e fui tomado por uma grande confusão. Não havia vida, direção ou unção. Depois de 5 minutos neste caos, eu disse: Irmãos, precisamos orar. Alguma coisa não está certa. Toda a congregação se levantou e todos começamos a orar fervorosamente. A intimidação é revelada. De repente, ouvi a voz de Deus falar comigo pela primeira vez em mais de 24 horas. Ele disse: John, você está intimidado pelas pessoas que estão na plataforma atrás de você. Você foi destituído da sua posição de autoridade e o dom de Deus em você foi apagado. Com esta repreensão suave, uma explosão de luz inundou meu espírito. Enquanto todos oravam durante os 5 minutos que se seguiram, o Espírito de Deus me levou a percorrer a Bíblia mostrando-me diversos incidentes em que homens e mulheres ficaram intimidados e como isto fez com que o dom de Deus neles ficasse adormecido. Pude ver como eles abriram mão de sua autoridade e perderam sua eficácia no Espírito. Então, ele me levou a percorrer os últimos anos e me mostrou como eu havia feito a mesma coisa. Imediatamente, comecei a quebrar o poder da intimidação sobre mim mesmo através da oração. Há um exemplo deste tipo de oração no epílogo deste livro. Durante os 75 minutos que se seguiram, preguei com base nas passagens que Deus havia me mostrado de forma inflamada. Quando terminei, 2/3 da congregação vieram à frente para receber a libertação da intimidação. Aquele foi o maior culto de todo o congresso de avivamento. Menos de uma semana depois, Deus começou a expor o pecado que havia no meio da equipe de louvor. Descobriu-se que o baixista estava saindo após os cultos e se embriagando. Além disso, um dos cantores estava dormindo com uma jovem da congregação. Ambos foram removidos de suas posições ministeriais. O baixista deixou a igreja, mas o cantor arrependeu-se e foi restaurado em sua caminhada com o Senhor. Pouco tempo depois, a líder de louvor e alguns outros causaram uma divisão na igreja. 1/4 da igreja partiu com ela. Como se constatou mais tarde, ela estava envolvida em adultério e dentro de 1 ano divorciou-se de seu marido. A última notícia que tive foi a de que ela estava vivendo com outro homem. Das famílias que lideraram a divisão, apenas um casal continua casado. Estas eram as pessoas que haviam reclamado que eu estava sendo muito duro com elas. Deus estava advertindo estas pessoas. Como teria sido melhor se elas tivessem recebido aquela advertência em seus corações? Voltei àquela igreja 2 vezes e descobri que havia unidade e força como nunca antes. O pastor explicou: Deus purificou nossa igreja através daquelas situações e com isso nos tornamos mais fortes. O nosso louvor e adoração nunca foram tão livres. Ele também disse que muito da competição e rivalidade que havia antes já não existia mais. Glória a Deus! O que Deus compartilhou comigo durante aqueles curtos 5 minutos de oração naquele culto expandiu-se para se tornar a mensagem que você está prestes a ler. Ele me levou a pregar esta mensagem em todo o mundo. Como resultado, vi inúmeros homens e mulheres serem libertos do cativeiro da intimidação. Uma mensagem para todos. Embora esta mensagem tenha sido revelada enquanto eu buscava Deus em meio a um conflito ministerial, não pense que esta lição está limitada aos que ficam atrás de um púlpito. Inúmeros cristãos lutam contra a intimidação. Geralmente,
Aqueles que são intimidados não percebem contra o que estão lutando. Como acontece com a maioria dos artifícios de Satanás, a intimidação é disfarçada e sutil. Sentimos seus efeitos: depressão, confusão, falta de fé, sem saber qual é a sua raiz. Se eu tivesse percebido que estava sendo intimidado, não teria tido uma luta como a que ocorreu naquela igreja. Mas agradeço a Deus pela lição que essa situação me ensinou. A maioria de nós sente-se frustrada com a intimidação e tenta lidar com suas consequências e frutos em vez de lutar contra a intimidação em si e contra sua raiz. Assim, podemos sentir um alívio temporário, mas não vencemos a luta. Você pode recolher todos os frutos de uma árvore, mas se suas raízes estiverem intactas, os frutos acabarão crescendo outra vez. Este ciclo pode ser desanimador, porque ficamos com a sensação de que simplesmente não conseguimos nos livrar desses obstáculos. Começamos a perder a esperança e a nos contentar em viver muito abaixo do que Deus nos chamou para viver. As verdades contidas neste livro o ajudarão não apenas a identificar a intimidação, mas também irão equipá-lo com o conhecimento que você precisa para quebrar a influência da intimidação sobre a sua vida. Oro para que, à medida que ler este livro e andar nestas verdades, você seja liberto para cumprir o seu chamado como servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você não esteja ansioso para confrontar a intimidação em sua vida de forma direta. Muitas vezes, quando identificamos algo em nossas vidas que nos oprime, queremos ter alívio imediato. Mas geralmente esse alívio imediato tem um alto preço. Ele não é permanente. Quero desenvolver esta mensagem cuidadosamente como ela foi revelada a mim. Nos próximos 3 capítulos, vamos estabelecer um fundamento crucial, começando com o entendimento da nossa posição e da nossa autoridade espirituais. Capítulo 2. Posição espiritual e autoridade espiritual. Satanás procura nos deslocar da nossa posição a fim de recuperar a autoridade da qual Jesus o destituiu. Vamos começar refletindo sobre a palavra que me foi dada. Se você não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém vai tirá-la de você e usá-la contra você. Em primeiro lugar, é importante entender que existe um lugar ou posição no Espírito que nós ocupamos como crentes em Jesus. Juntamente com esta posição, vem a autoridade. Esta autoridade é o que o inimigo deseja. Se ele puder fazer com que entreguemos a autoridade que nos foi dada por Deus, ele a tomará e a usará contra nós. Isso não apenas nos afeta, como também afeta aqueles que foram entregues aos nossos cuidados. Há diversas passagens bíblicas que falam sobre o nosso lugar de autoridade no Espírito. Vamos examinar algumas delas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Salmo 18:19. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Salmo 26:12. Os crentes literalmente ocupam um lugar no Espírito. É fundamental que você, como crente, não apenas conheça esse lugar, como também trabalhe a partir dele. Se você não conhece a sua posição, você não pode trabalhar adequadamente no corpo de Cristo. Esta posição e a autoridade que ela traz podem ser perdidas ou roubadas. Um exemplo bíblico claro é o de Judas Iscariotes. Depois que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos se reuniram para orar. Naquela ocasião, Pedro explicou o que havia acontecido com Judas. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Atos 1:20. Judas perdeu permanentemente o seu lugar no Espírito por causa da transgressão. Atos 1, do 16 ao 17. Esta é a principal maneira pela qual o inimigo destitui as pessoas de sua autoridade espiritual. Foi assim que ele fez com que Adão e Eva caíssem. Consequentemente, deslocando-os e ganhando senhorio sobre eles e sobre tudo que eles governavam. Adão e Eva
detinham a mais alta posição de autoridade sobre a terra. Todo ser vivo e toda a natureza estavam sob a autoridade deles. Deus disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Nada nesta terra, na esfera espiritual ou natural, estavam acima da autoridade da humanidade. Somente o próprio Deus. Quando Adão detinha sua posição de autoridade, não havia enfermidade, terremotos, fome ou pobreza. Enquanto Adão andava em comunhão com Deus e governava por meio da autoridade e do poder que Deus lhe havia delegado, havia o domínio do céu sobre esta terra. Mas, com o pecado de Adão, o direito de tudo que estava debaixo da sua autoridade foi transferido. Por meio da transgressão, ele cedeu seu lugar no espírito ao inimigo de Deus. As Escrituras testificam essa verdade ao mostrarem a ostentação de Satanás quando ele tentou Jesus no deserto. Satanás levou-o a uma alta montanha para mostrar-lhe todos os reinos do mundo e declarou: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Lucas 4:6. Deus havia dado autoridade a Adão, e Adão, por sua vez, perdeu-a para Satanás. Adão perdeu mais do que apenas sua posição. Tudo o que Deus havia colocado sob os seus cuidados foi afetado. Um declínio gradual de toda a harmonia e ordem existentes teve início. Um exemplo desse declínio é o reino animal. No jardim, sob o domínio de Deus e de Adão, os leões não devoravam os outros animais. Isaías 65, 25. As cobras não tinham mordidas venenosas. Os cordeiros não tinham motivo para temer os lobos ou outros predadores. Isaías 65, 25. Contudo, imediatamente após a queda, vemos um animal inocente ser sacrificado para vestir o homem nu. Gênesis 3, 21. Mais tarde, vemos a inimizade e o medo colocarem-se entre o homem e os animais que ele um dia governara. Gênesis 9, 2. Outra área afetada foi a própria terra. O solo foi amaldiçoado, trabalhando contra o homem em vez de trabalhar para ele, enquanto ele se esforçava para fazer nascer o fruto que um dia havia sido fornecido abundantemente. Gênesis 3, 17 e 19. Romanos 8, 20 diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Nada na terra, seja natural ou espiritual, escapou dos efeitos da desobediência. A iniquidade, a morte, a doença, a pobreza, os terremotos, a fome, a pestilência e muitos outros males entraram na terra. Houve uma perda da ordem divina e da autoridade divina. O primogênito de Adão aprendeu a odiar, invejar e assassinar. O inimigo tomara a autoridade que Deus havia dado para proteção e provisão e a voltara contra toda a criação, usando-a agora para a destruição e a morte. A autoridade restaurada. Um homem perdera sua posição de autoridade. Portanto, somente um homem poderia restaurá-la. Milhares de anos mais tarde, Jesus nasceu. Sua mãe era uma filha do povo que tinha uma aliança com Deus. Seu pai, o Espírito Santo de Deus. Ele não era parte homem e parte Deus. Ele era Emanuel, Deus revelado em um homem. Mateus 1:23. O fato de ser humano dava a Jesus o direito legal de recuperar o que havia sido perdido. Por ser o Filho de Deus, ele estava livre do senhorio que o inimigo havia adquirido sobre o homem. Ele revelou a vontade de Deus em tudo o que fazia e dizia. Os pecados eram perdoados porque na sua presença o pecado não tinha domínio. A enfermidade e a doença se curvavam diante da sua autoridade e poder. Lucas 5, do 20 ao 24. A própria natureza estava sujeita ao seu comando. Marcos 4, 41. Ele andava na autoridade da qual Adão havia abdicado. Jesus, através da obediência e do sacrifício, restaurou a autoridade dada por Deus que Adão havia perdido e, portanto, o nosso relacionamento com Deus. Antes de voltar ao Pai, Jesus declarou:
Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, do 18 ao 20. Esta passagem mostra claramente que Jesus recuperou o que Adão havia perdido e muito mais. Satanás e Adão só tinham domínio sobre a terra, mas o domínio de Jesus incluiu não apenas a terra, mas também o céu. Jesus elevou-se acima do lugar de autoridade que Satanás desapropriou. Depois de revelar sua posição e autoridade, Jesus nos disse, portanto, ide. Por que Jesus estabeleceu esta relação entre a sua autoridade e o nosso chamado? Encontramos a resposta nos escritos do apóstolo Paulo. Posições de autoridade. Paulo orou para que soubéssemos qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, do 19 ao 20. Observe que não se trata de um único lugar celestial, pois Paulo diz claramente, lugares. A razão pela qual Paulo diz lugares se encontra em alguns versículos posteriores, nos quais lemos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 1 e 6. Esses lugares são onde os seus filhos redimidos devem habitar. Agora surge a pergunta: onde estão esses lugares de habitação e que posição eles têm? A resposta encontra-se em Efésios 1, 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. O homem redimido, oculto em Cristo, agora recebe uma posição no Espírito que está acima do diabo. Jesus declarou com ousadia: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10, 19. Agora entendemos a ordem, portanto, ide. Jesus entendia a autoridade que estava dando aos crentes. Os direitos adquiridos em nosso novo nascimento nos colocaram nesses lugares celestiais, muito acima da autoridade e do poder do inimigo. Assim como fez com Adão no jardim do Éden, Satanás agora procura nos deslocar no espírito a fim de recuperar a autoridade que Jesus tirou dele. Se Satanás puder roubar esta posição de autoridade ou fazer com que os indivíduos renunciem a ela, ele terá novamente a autoridade para agir. Paulo diz isso claramente: nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Nós, crentes, não devemos perder o nosso lugar no Espírito. Posição no reino. Precisamos entender que o reino de Deus é simplesmente isto: um reino. Os reinos são estruturados de acordo com níveis de graduação e autoridade. O domínio do céu não é exceção. Quanto maior a graduação, mais influência e autoridade. No jardim, Satanás não estava atrás do elefante ou até mesmo do leão. Ele entendia a questão da autoridade, por isso foi atrás do homem de Deus. Ele sabia que se tivesse o homem, possuiria tudo que o homem governava e cuidava. Portanto, quando o inimigo tem como alvo uma igreja, o seu alvo principal é a liderança. Recentemente, o pastor de uma grande congregação decidiu divorciar-se de sua esposa. Não havia base bíblica para isso, e aquela atitude destruiu sua mulher e seus filhos. Quando a liderança, que estava debaixo da autoridade dele, questionou seus motivos, ele lhes disse que se não estivessem gostando, podiam ir embora. Ele transgrediu deliberadamente o mandamento de Deus, liberando um espírito de divórcio e engano no meio de toda a congregação. Depois disso, houve um aumento nos divórcios naquela igreja, até mesmo entre a liderança. Outros ficaram desanimados.
Chocados, eles passaram de igreja em igreja perguntando-se em quem podiam confiar. Quando Satanás tira aquele que guarda a casa de sua posição, todos os que estão sob os seus cuidados ficam vulneráveis. Tenho observado pais e mães que deliberadamente transgridem os mandamentos de Deus e é só questão de tempo até que seus filhos sigam seu exemplo. Você pode chamar isto de maldição, mas por que acontece? Através do pecado, os pais perderam a sua posição de autoridade no espírito, deixando seus filhos vulneráveis ao inimigo, dando ocasião aos inimigos do Senhor. Este princípio está ilustrado na vida de Davi, 2 Samuel 8:18. O reino era forte e seguro sob a sua liderança. Deus o havia abençoado com vários filhos e filhas. Então, Davi tomou para si o que Deus não lhe havia dado ao cometer adultério com Batseba. Ela engravidou e, para complicar as coisas, seu marido estava fora de casa, na guerra, defendendo o reino de Davi. Davi mandou chamar seu marido, Urias, esperando encorajá-lo a dormir com Batseba e assim parecer que havia gerado o bebê. No entanto, Urias, em devoção a Davi e ao seu reino, não quis desfrutar da intimidade com sua mulher enquanto seus companheiros soldados estavam em combate. Ele sabia que seria apenas questão de tempo até que Urias soubesse que sua mulher estava grávida. Finalmente, todos saberiam que o pai era Davi. Assim, Davi planejou o assassinato de Urias enviando-o de volta para a batalha, levando em suas mãos sua própria garantia de morte. Urias foi colocado em meio à batalha mais acirrada. Então, quando estava cercado pelo inimigo, os que lutavam ao seu lado receberam ordens de recuar. Urias caiu pela mão do inimigo. Um único ato de adultério de Davi levou ao engano, à mentira e ao assassinato. Em pouco tempo, o profeta Natã foi até Davi para expor este pecado. Davi confessou: "Pequei contra o Senhor." Então, Natã lhe disse: "Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás." 2 Samuel 12:13. Davi arrependeu-se e foi perdoado. Deus apagou a sua transgressão. Isaías 43, do 25 ao 26. Mas Natã prossegue advertindo Davi: "Com isto deste ocasião aos inimigos do Senhor." 2 Samuel 12:14. Davi foi perdoado, mas tornou a sua vida e a vida de sua família vulneráveis aos inimigos de Deus. Não apenas aos inimigos naturais, mas também aos espirituais. Sua família e a nação de Israel sofreram grandes consequências. O primeiro filho de Davi com Batseba morreu. O filho mais velho de Davi, Amnon, herdeiro do trono, violentou sua meia-irmã Tamar. Absalão, filho de Davi e irmão de Tamar, vingou-se e matou seu meio-irmão Amnon. Absalão fez com que o coração de muitos dos homens de Israel se voltasse contra Davi e tomou o seu trono. Ele desonrou o leito de seu pai, deitando-se com suas concubinas, e enviou os homens de Israel para caçar e matar Davi. O plano falhou e Absalão foi morto. 3 filhos de Davi morreram porque ele havia exposto sua família aos inimigos de Deus, através da sua transgressão. Já vi filhos de pastores que se envolveram com drogas, tornaram-se hostis à igreja, e outros que se envolveram com prostituição ou homossexualismo porque seus pais perderam sua posição no espírito através da transgressão. Precisamos levar a Bíblia a sério quando ela diz: "Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor." Tiago 3:1. O motivo pelo qual os mestres, pastores, são julgados com maior rigor é por causa do grande impacto de sua desobediência. Eles não ferem apenas a si mesmos, mas também a todos aqueles que foram colocados debaixo da guarda deles. Deus os perdoa assim como perdoou Davi. Entretanto, mesmo assim eles irão colher o que semearam. Foi dado lugar ao diabo. Entendo que estas são palavras duras, por isso apelo a você com toda humildade e escreva estas palavras com temor e tremor.
Já vimos muitas tragédias, principalmente em ministérios. Não devemos julgar ou condenar, ao contrário, precisamos perdoar e estender a mão àqueles que fracassaram. Se eles se arrependerem, serão perdoados por Deus. Mas escreva estas palavras como instrução e advertência àqueles que o inimigo terá como alvo. Todos nós devemos andar em humildade e restauração. Tenho 4 filhos. Passei a entender a tremenda responsabilidade que tenho sobre a vida deles e o quanto preciso prestar contas por essas vidas. Eles pertencem a Deus e sou apenas um mordomo que foi colocado para cuidar deles. Jamais quero ver a vida deles destruída porque dei lugar ao diabo. Quando estava no ministério de serviço, cuidava de coisas secundárias para que aqueles a quem eu servia pudessem cumprir o chamado de Deus sobre as suas vidas. Eu cuidava da lavagem a seco das roupas, pegava as crianças na escola, lavava o carro deles e daí por diante. Um dia, Deus me disse algo que me deu uma séria visão do ministério. Ele disse: Filho, se você falhar nesta posição, as coisas podem ser corrigidas facilmente porque você está lidando com coisas naturais. Mas quando eu colocar em uma posição ministerial, você estará sobre pessoas e vidas estarão em jogo. Abdicando da autoridade. O propósito deste capítulo foi lhe dar um entendimento sobre a posição e a autoridade espiritual. Vimos exemplos de várias pessoas que perderam ou abriram mão de sua autoridade para o inimigo de Deus. Satanás tentará descaradamente roubar a sua autoridade, trazendo pecado para dentro da sua vida. Se você estiver determinado a servir a Deus de todo o seu coração, ele também tentará derrubar você da sua posição em Cristo através da intimidação. O primeiro passo para quebrar a intimidação é confrontar as questões em seu próprio coração. No próximo capítulo, descreverei como você pode fazer isso. Capítulo 13. 2 extremos. A revelação não tem valor algum sem a sabedoria e o caráter para vivê-la. Em apenas alguns instantes, o Espírito de Deus pode derramar discernimento em abundância em seu espírito. Mas essa revelação não tem valor algum sem a sabedoria e o caráter para vivê-la. Quando o Espírito Santo me conduziu através das Escrituras com relação a confrontar a intimidação, ele me mostrou 2 extremos que podem desequilibrar a vida do crente. O primeiro extremo é a busca pelo poder. O segundo é a falsa humildade. O equilíbrio adequado encontra-se no livro de Timóteo, um jovem que cultivava o caráter piedoso em vez da falsa humildade e que usava o seu dom em vez de buscar o poder. Um coração puro. Foi em Listra que o apóstolo Paulo conheceu Timóteo, um jovem cuja mãe era uma judia cristã e cujo pai era grego. Paulo queria que Timóteo o acompanhasse juntamente com Silas, como assistentes de viagens dele. Ele seria responsável por cuidar das necessidades de Paulo. Atos 19, 22. Com o passar do tempo, a fidelidade de Timóteo como servo foi provada. Ele foi promovido e foi-lhe confiado o cargo de ministro do Evangelho, finalmente vindo a pastorear a igreja de Éfeso. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu: Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus. 2 Timóteo 1, do 5 ao 6. Observe que Paulo faz referência ao fato de que a fé de Timóteo era genuína. O coração deste jovem era puro. Ele não era um charlatão. Em outra carta, Paulo recomenda: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Filipenses 2, do 19 ao 22. Fica claro que o caráter de Timóteo estava fora de questão. Na qualidade de cristãos, o caráter deve ser a nossa prioridade máxima e a nossa busca maior. O
O que nosso Pai procura não é poder, mas caráter. É triste saber que muitos na igreja buscam o poder e a unção do Espírito, enquanto deixam de lado a busca por um caráter devoto. O versículo de 1 Coríntios 14 nos instrui: buscai o amor e desejai com zelo os dons espirituais. Entretanto, nós pervertemos esse mandamento. Nós buscamos os dons e a unção e apenas desejamos os frutos de amor em nossas vidas. Deus é amor, e até que andemos em amor, não atingiremos a sua natureza. Um extremo, buscando o poder e não o caráter. Alguns cristãos viajarão grandes distâncias, centenas de quilômetros, para irem a um culto de milagres, profecias e unção, mas não estão dispostos a tratar com a ira, a falta de perdão ou a amargura em seus corações. Isto é evidência de que a ênfase deles está no poder e não no caráter. As manifestações espirituais nesses cultos podem ser de Deus, mas precisamos tratar com o homem interior também. Esta ausência de disposição para tratar com o interior abriu as portas para um engano na vida de muitas pessoas. Embora a igreja esteja passando por um período de refrigério neste tempo, o pecado precisa ser tratado. É maravilhoso ver que as pessoas estão tão famintas pelo poder de Deus, mas não devemos negligenciar a pureza de coração. Vimos muitos pastores caírem, mas eles não caíram quando cometeram seu primeiro ato de imoralidade. Na verdade, eles começaram a cair antes, no dia em que o sucesso no ministério se tornou mais importante do que o relacionamento íntimo deles com Deus. Não vimos isto acontecer apenas entre os pastores, mas também dentro de suas congregações. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Ele não disse: bem-aventurados os que têm um ministério de sucesso. Ele disse que sem um coração puro você não verá a Deus. Naturalmente, Jesus é o único que pode nos dar um coração puro. Não é algo que possamos conquistar. É algo que não tem preço e que é gratuito. Não tem preço pelo fato de que exigiu a morte do Filho de Deus, e é gratuito pelo fato de ser dado sem custo a todos que o buscam. Eu costumava orar: Deus, usa-me para ganhar os perdidos, usa-me para curar multidões e para libertar as massas. Eu orava assim por vezes seguidas, e esta era a medida da minha busca por Deus. O meu maior alvo era ser um pastor de sucesso. Então, um dia Jesus me mostrou que a minha ênfase estava fora de foco. Ele me chocou quando disse: John, Judas expulsava demônios, curava enfermos e pregava o evangelho. Ele deixou o seu negócio para se tornar meu discípulo. Mas onde está ele hoje? Isto me atingiu como uma tonelada de tijolos. Ele prosseguiu: o alvo do alto chamado do cristianismo não é o poder de Deus ou o ministério, é conhecer a mim. Ver Filipenses 3, do 10 ao 15. Mais tarde, quando minha esposa orava para ser usada dessa mesma forma, Jesus interrogou-a: Lisa, você já foi usada por uma amiga? Sim, respondeu ela. Como você se sentiu? Ela respondeu: eu me senti traída. Ele prosseguiu: Lisa, eu não uso as pessoas. Eu coloco nelas a minha unção, as curo, as transformo e as moldo à minha imagem, mas não as uso. Como você descreveria o relacionamento de uma mulher casada cuja única ambição fosse gerar filhos para seu marido? Ela só teria intimidade com ele quando isso produzisse a descendência que ela queria. Ela não teria interesse algum em conhecer seu marido pessoalmente. Sei que isto parece absurdo, porém, qual é a diferença de clamarmos a Deus para que Ele nos use para salvar pessoas quando nós mesmos não buscamos o relacionamento e a comunhão com Ele? Quando tivermos intimidade com Deus, reproduziremos assim como Ele deseja. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e realizará grandes proezas. Daniel 11:32. A única ambição de Paulo era conhecer Deus.
Filipenses 3, do 8 ao 10. Moisés disse: rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça. Êxodo 33, 13. Davi clamou: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. E novamente: minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Salmo 63, 1. Os homens e mulheres da Bíblia que desejavam conhecer Deus mais do que qualquer outra coisa, permaneceram fiéis a Ele, completando a carreira que Ele havia colocado diante deles. Eles aprenderam o segredo da integridade com poder. Buscando a Deus ardentemente, eles puderam ter um vislumbre do seu coração. Algumas pessoas medem a sua maturidade espiritual pela sua capacidade de profetizar ou de fluir nos dons. Mas lembre-se que os dons são dados e não conquistados. Uma mula falou e enxergou o mundo espiritual. Um galo cantou 3 vezes e convenceu Pedro. Será que isto torna esses animais espirituais? Jesus disse que muitos o chamariam Senhor e esperariam entrar no seu reino, mas seriam impedidos. Eles terão feito milagres, expulsado demônios e profetizado em seu nome. Mas ele responderá: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. A unção de Deus não significa a aprovação de Deus. Saul profetizou depois de Deus tê-lo rejeitado. 1 Samuel 19, do 23 ao 24. Caifás profetizou, embora o seu único objetivo fosse matar o Filho de Deus. João 11, do 49 ao 51. Precisamos ter o coração de Deus para obedecer à sua vontade. Sem isto, andaremos apenas na sombra da Assunção, preocupados com o legalismo ou a sensualidade. Balaão profetizou e as suas profecias provaram ser verdadeiras. Entretanto, ele teve a morte de um adivinho, golpeado ao fio de espada quando Israel invadiu a terra prometida. Paulo mediu as virtudes de Timóteo pela pureza do seu coração e pela fidelidade do seu serviço. Também precisamos estabelecer este padrão diante de nós e permitir que o Espírito Santo nos meça com precisão. Não se pode deixar de enfatizar este pré-requisito de extrema importância ao combatermos o espírito de intimidação. Sem este embasamento, a verdade desta mensagem não o libertará e provavelmente poderá lhe fazer mais mal do que bem. Pois não são as palavras em si que detêm o poder de libertar, mas sim o espírito e a substância que estão por trás delas. Para explicar isto, vamos trazer à memória a advertência de Pedro. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. 2 de Pedro 3, do 15 ao 16. É mais importante buscarmos um relacionamento correto com Deus do que uma fórmula para nos movermos no seu poder. Com base nessa afirmação, examine as primeiras palavras de Paulo em 2 Timóteo. Depois de deixar clara a pureza do coração de Timóteo, Paulo escreveu: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus. 2 Timóteo 1,6. Preste atenção nas palavras por esta razão. As instruções de Paulo a Timóteo com relação à liberação do dom de Deus em sua vida não seriam válidas se a sua fé não fosse genuína. Agora vamos continuar. O outro extremo, a falsa humildade. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1, do 5 ao 6. Por esta razão, pois, te admoesto. Paulo estava se referindo à sua primeira carta a Timóteo, onde ele exortava: não te faças negligente para com o dom que há em ti,
o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Paulo enfatizou a Timóteo a importância de não negligenciar o dom de Deus, escrevendo sobre isso uma segunda vez, sendo esta uma das primeiras coisas que mencionou em sua carta. Para entendermos o que significa não negligenciar o dom, vamos dar uma olhada em alguns antônimos. O contrário de negligenciar é cumprir, realizar, agir, cuidar, ocupar-se com, concluir, completar, considerar, consumar. Todas essas palavras estão relacionadas à ação e autoridade. A maioria das palavras tem uma forma verbal e uma forma nominal. Elas são positivas e decisivas. Para entendermos corretamente a palavra de Deus, vamos examinar também o que significa negligenciar. Romper, desprezar, despedir, desconsiderar, descontar, ignorar, subestimar, fazer vista grossa, desvalorizar, desdenhar, não fazer caso de. Todas estas são palavras negativas, que significam ausência de ação, determinação e autoridade. É algo sério e grave negligenciarmos o que nos foi confiado. Quando negligenciamos, sofremos perda. O extremo oposto de simplesmente buscarmos o poder é viver naquilo que descrevo como um estado de falsa humildade. As pessoas que vivem nesse estado reconhecem a importância de buscar o caráter de Deus, mas param por aí. Elas nunca se aventuram a desenvolver os dons de Deus que estão sobre suas vidas porque têm medo. Elas evitam qualquer coisa que envolva o confronto, interpretando isto como falta de amor ou de caráter cristão. Refiro-me a essas pessoas como pessoas de boa paz. À primeira vista, manter a paz pode parecer atraente, mas Jesus nunca disse: bem-aventurados os que mantêm a paz. Em vez disso, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Os que mantêm a paz evitam o confronto a qualquer preço. Eles farão tudo o que puderem para preservar uma falsa sensação de segurança para si, que entendem erroneamente como sendo paz. O pacificador, por outro lado, confrontará com ousadia, independente do que isso possa lhe custar, porque ele não se preocupa consigo mesmo. O pacificador é motivado pelo seu amor a Deus e à verdade. Somente sob essas circunstâncias é que a verdadeira paz pode florescer. A paz no reino de Deus. Romanos 14:17. Entretanto, esta paz não vem pela ausência de confronto. Como Jesus mencionou, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Existe uma oposição violenta ao avanço do reino de Deus. Nós frequentemente pensamos: vou simplesmente ignorar isto e logo passará. Mas precisamos acordar e entender que aquilo que não confrontarmos não mudará. É por isso que Judas encoraja os santos dizendo: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Observe que ele disse batalhardes diligentemente. Ele não disse esperar que o melhor aconteça. Batalhar significa lutar ou guerrear. O cristianismo não é um estilo de vida fácil. Há oposição e resistência constantes à nossa busca por Deus, tanto na esfera natural quanto na espiritual. Paulo fortaleceu Timóteo dizendo: receba a sua porção de sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo, como eu faço. E como soldado de Cristo, não se deixe prender pelos negócios deste mundo. 2 Timóteo 2, 3, 4. Estamos envolvidos em uma guerra. Devemos ter a atitude de um soldado. Não devemos recuar diante do mal, mas devemos vencer o mal com o bem pela graça de Deus. Romanos 12, 21. As cartas de Paulo eram ordens para Timóteo marchar enquanto ele pastoreava a igreja de Éfeso. Timóteo enfrentou desafios.
Havia doutrinas falsas que deviam ser expostas, conflitos e competições que deviam ser paralisados. Além disso, líderes deviam ser levantados para que uma igreja forte e madura pudesse se desenvolver. E estas eram apenas algumas das responsabilidades mais óbvias que ele deve ter enfrentado. Estou certo de que houve muitas oportunidades para o confronto. Tenho certeza de que acusações e calúnias foram lançadas contra ele por homens imaturos ou maus que estavam no meio da igreja. Além de tudo isto, ele tinha outro obstáculo a vencer: sua idade. Ele era um jovem em uma igreja onde havia muitas pessoas mais velhas. Isto por si só poderia abrir uma porta para a intimidação. Mas diante de tudo isto, Paulo instruiu Timóteo a permanecer forte, sem se esquecer do que lhe havia sido transmitido. Paulo lembrava constantemente a Timóteo para permanecer na autoridade que lhe havia sido dada por Deus. Talvez Timóteo tenha recuado alguma vez. Por isso Paulo o instruiu. Ordena e ensina estas coisas. 1 Timóteo 4,11. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. 1 Timóteo 5,7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,1. Talvez Timóteo fosse como tantos outros hoje em dia, que amam a Deus, mas evitam o confronto. O medo do confronto torna você cativo da intimidação. Se você identifica este medo em sua vida, então esta mensagem está sendo compartilhada para lhe dar coragem e libertação. Deus quer você livre para fazer e ser aquilo que Ele lhe pedir, não importa o que seja. Quando você está intimidado, não existe alegria. E sem alegria não existe força. Onde há medo, não há paz. Mas à medida que romper com aquilo que o tem mantido acuado, você encontrará alegria e paz em abundância. Capítulo 4. Dons transmitidos. Como isto se aplica a mim? Até este ponto, tratamos da intimidação e seus efeitos apenas sobre a liderança da igreja. Mas é bem possível que muitos de vocês que estão lendo este livro não estejam no ministério em tempo integral. Vocês podem estar se perguntando: como isto se aplica a mim? Deus dá um lugar ou posição no Espírito a cada crente. Lembre-se, Paulo explicou que Deus, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. É neste lugar que os filhos de Deus redimidos devem habitar. Este lugar fica acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu, o Senhor Jesus, à igreja, a qual é o seu corpo. Efésios 1, do 21 ao 23. A igreja é o corpo de Cristo. Assim como nossos corpos físicos contêm muitas partes que diferem em função e capacidade, também os membros do corpo de Cristo funcionam em diferentes chamados e dons. Deus determina o propósito e a função deles. Cada um é importante e nenhum deles é independente dos outros. Paulo declarou que todos os espíritos demoníacos foram colocados debaixo dos pés de Jesus. Isto ilustra claramente que nenhum demônio deve exercer autoridade sobre um crente. Se você é o pé do corpo de Cristo, os demônios ainda estão debaixo de você. Jesus disse: Eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas 10, 19. Entretanto, se não exercitarmos ou andarmos na autoridade que nos foi dada por Deus, alguém a tomará de nós e a usará contra nós. O inimigo está atrás da nossa posição no espírito, revestido com dons para operar. Vamos prosseguir com o nosso estudo da carta de Paulo a Timóteo. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos.
2 Timóteo 1,6. A palavra grega para dom é carisma. A concordância de Strong define essa palavra como um dom espiritual. Outra definição, adaptada do dicionário Vine, seria o dom da graça derramado sobre os crentes pela operação do Espírito Santo. Assim, a palavra carisma define essas habilidades espirituais com as quais Deus equipa os crentes. Nada na esfera do Espírito é realizado sem esse carisma ou habilidade sobrenatural de Deus. Não devemos pregar, cantar, profetizar, dirigir ou mesmo servir sem ele. Nenhuma vida é produzida sem esta graça. A religião sem vida nasce da tentativa do homem de servir a Deus do seu próprio jeito, na sua própria capacidade. Quando ministramos aos outros sem o dom de Deus, nós nos esforçamos em vão. Observe que este dom já estava habitando dentro de Timóteo. Quando o Senhor planta o seu dom, ele não fica entrando e saindo, mas permanece dentro de você. Porque os dons, carisma e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Este dom ou poder é o equipamento necessário para cumprirmos o chamado que Deus coloca em cada um de nós. Operar nesses dons deve ser algo natural e confortável para nós. Assim como os papéis e funções das nossas áreas individuais não variam nem entram e saem, o mesmo acontece com os dons que Deus derrama. Paulo escreveu aos crentes de Roma: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Romanos 1:11. A igreja não será confirmada sem esses dons, o equipamento espiritual que capacita os filhos de Deus a realizar a sua vontade. Leia com atenção o versículo abaixo. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4:10. Examinaremos 3 pontos neste versículo. 1. Todos recebem um dom. 2. O dom não é nosso, somos meramente mordomos dele. 3. O dom é uma porção da multiforme graça de Deus. 1. Todos recebem um dom. Observe que o versículo diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pedro não disse conforme o dom que uns poucos escolhidos receberam. Se você nasceu de novo e foi cheio com o Espírito, recebeu o dom de Deus para operar no seu corpo. Não existem partes aleijadas ou inúteis neste corpo. Paulo diz em Efésios 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E novamente em 1 Coríntios 7:7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Se formos ignorantes a esse respeito, permaneceremos incapazes ou inaptos para o serviço. Assim, o nosso chamado não se realiza, não se cumpre. Assim como os bebês aprendem a usar as partes do seu corpo, precisamos desenvolver e exercitar esses dons para o serviço no corpo de Cristo. Nenhuma parte do corpo funciona fora desta capacitação sobrenatural. 2. O dom não é nosso, somos meramente mordomos dele. Se partimos do princípio de que não o possuímos, então este dom não deve ser negligenciado ou utilizado para proveito próprio. Ele não nos pertence para agirmos como bem entendermos em relação a ele. Ele é dado para que possamos servir aos outros. Somos responsáveis por cuidar dele. Lembre-se da parábola dos talentos. O Senhor, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Mateus 25:15. Então ele saiu em uma jornada. Os 2 primeiros homens usaram seus talentos sabiamente, gerando aumento, enquanto o terceiro homem enterrou dele. Quando o Senhor voltou, os 2 primeiros prestaram contas do que havia sido feito com os talentos que lhes haviam sido confiados. O Senhor elogiou cada um deles. Muito bem, servo bom e fiel.
Então o terceiro homem veio para prestar contas. Com medo, ele havia escondido seu talento. Ele via seu senhor como um homem injusto, como alguém que esperava demais. Então esse servo achou que sua negligência, seu egoísmo e sua falta de cuidado eram justificáveis. Resumindo, ele disse ao seu senhor: "Veja, eis aqui o que lhe pertence." Quando o senhor viu como aquele servo havia desprezado o que ele havia entregado aos cuidados dele, chamou-o de servo mau e preguiçoso. O seu único talento foi tirado e dado ao homem que havia duplicado o seu. Então o servo inútil foi lançado fora. Mateus 25, do 16 ao 30. Nós prestaremos contas dos dons que nos foram confiados, assim como todos os mordomos prestam contas de sua mordomia. Outra palavra para dom é habilidade, definida como capacidade, faculdade, gênio ou poder. Em outras palavras, talento. A partir desta parábola, vemos uma clara ilustração sobre a importância de alimentarmos e desenvolvermos o dom, a habilidade ou o talento que Deus nos confiou. Foi confiado a Paulo o ministério de ensino e apostolado. Ele disse: "Fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder." Efésios 3:7. Observe a importância que ele dava à necessidade de ser fiel ao dom. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. 1 Coríntios 9, do 16 ao 17. Paulo diz: "Ai de mim." Observe que ai é uma palavra muito forte. Jesus usou-a para advertir sobre o julgamento iminente de certos indivíduos ou cidades. Ele disse ai sobre Corazim e Betsaida, cidades que não existem mais. Mateus 11, do 21 ao 22. Ele disse ai sobre os escribas e fariseus. Mateus 23. E sobre Judas, Mateus 26, 24. O termo ai é usado por Judas para descrever o julgamento dos homens maus da igreja. No livro de Apocalipse, esta palavra é usada com referência aos habitantes da terra sob o julgamento de Deus. Apocalipse 8:13. Quando usou a palavra ai, Paulo indicou a tremenda responsabilidade da fidelidade para com o dom de Deus. Um cristão acabará por se desviar se não agir de acordo com seu dom ou chamado, assim como um músculo se atrofia pela falta de uso. Um crente ocioso se isola e se torna presa fácil do inimigo. Ao estudar a vida de grandes homens e mulheres de Deus, descobri que aqueles que caíram haviam se tornado ociosos ou negligentes em relação ao seu chamado. Talvez eles ainda estivessem ministrando, mas faziam isso debaixo do ímpeto natural, conquistado pelos seus anos anteriores no ministério. Eles começaram a usar o dom de Deus em benefício próprio e não para proteger e servir a outros. O rei Davi caiu em pecado no momento em que deveria estar na batalha. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. 2 Samuel 11:1. Davi era rei. Deus o havia feito rei para pastorear e proteger Israel. Era tempo dele guerrear e não de ficar em casa em Jerusalém, desfrutando das recompensas das vitórias passadas. Ele estava relaxando, desfrutando dos benefícios de seus esforços anteriores. Entediado, ele estava observando os seus domínios da varanda quando viu Batseba banhando-se. E o final da história todos nós conhecemos. A questão aqui é uma só. Não estamos aqui para tirar férias. Nossas vidas nem sequer nos pertencem, pois até mesmo elas foram compradas e nos foram devolvidas para administrar.
Somos residentes temporários e não habitantes permanentes. Muitas pessoas agem como se esta vida fosse o seu destino final. Jesus disse: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." João 4,34. Essa também deveria ser a nossa dieta. Jesus sabia o que era necessário para manter a sua força. A nossa força vem da comida, tanto física quanto espiritual. Se deixamos de fazer a sua vontade, usando as suas provisões em benefício próprio, ficamos esgotados e perdemos as forças, assim como aconteceria se parássemos de comer. Quando perdemos a força, achamos mais fácil caminhar com este mundo e não contra ele. Nós nos tornamos obstinados, egocêntricos, autoconscientes e egoístas. Temos uma grande responsabilidade. Não devemos ser pessoas que simplesmente vão à igreja, não aplicam nada em suas vidas e engordam com a palavra de Deus. O Senhor nos adverte em Ezequiel 34:20. Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Quem são as ovelhas gordas? Aquelas que se servem das coisas boas de Deus, negligenciando as outras pessoas. Veja como Deus descreve a ovelha gorda. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Ezequiel 34, 18, 21 e 22. Os dons de Deus não estão à nossa disposição para cometermos excessos. Deus nos testará com a sua bondade. Devemos usar a capacidade de Deus em nossa vida para servir aqueles que são fracos, jovens ou incapazes, para que o corpo possa ser completo. Não me interprete mal. Está certo que desfrutemos dos frutos do nosso trabalho. Deus nos dá descanso e refrigério. Mas quando o nosso foco gira em torno de nós mesmos, nos tornamos gordos e descuidados. Os dons e talentos usados somente para servir a nós mesmos não são multiplicados. Cada parte do seu corpo é responsável pelas outras partes. Se as suas pernas se recusassem a trabalhar, todo o seu corpo sofreria. Se os seus pulmões ou o seu coração decidissem parar, os seus outros membros pereceriam. Se Satanás conseguir fazer com que coloquemos o foco em nós mesmos em vez de servirmos aos outros, então todo o corpo sofrerá. 3. O dom é uma porção da multiforme graça de Deus. A palavra-chave aqui é multiforme ou de muitas formas. Pedro divide os dons em duas categorias principais. A primeira é o oráculo, ou o dom de falar. A segunda, o ministério, ou o dom de servir. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. 1 de Pedro 4:11. Paulo divide ainda mais estas duas categorias. Veja esta passagem do livro de Romanos. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Romanos 12, do 4 ao 8. Sob a categoria dos oráculos, temos a profecia, o ensino, a exortação e a liderança. Sob a categoria do serviço estão o ministério, servir, a contribuição e a misericórdia. Deixe-me interromper este ponto.
Você não deve estar em uma posição de oráculo ou de liderança até que tenha provado ser fiel em servir alguém que está nessa posição. Muitos querem liderar e pregar, mas não renderam suas vidas para servir. Não importa o quanto sejam talentosos, fazer isso é um desserviço, um prejuízo tanto para eles quanto para os que estão sob os seus cuidados. Se o caráter deles não for desenvolvido pelo serviço, eles usarão sua posição de liderança para dominar sobre as pessoas. Já vi dois extremos resultantes da falta de entendimento. O primeiro está relacionado àqueles que têm a si mesmos em mais alta consideração do que deveriam. Interpretando erroneamente que o oráculo é o único dom, eles pensam que esse é o ponto mais alto do ministério e não acreditam que haja nenhuma outra forma de servir a Deus. Isto está incorreto. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? 1 Coríntios 12, 14 e 17. Todos querem ser a boca, mas cada parte é importante. Sem um ministério de ajuda, o ministério de oráculo está limitado. As pessoas tentam se mover no dom que desejam, em vez de agirem de acordo com o dom que possuem. No outro extremo estão aqueles que pensam que o ministério está limitado aos pregadores ou à equipe ministerial. Esta mentalidade aleija o corpo, fazendo com que ele funcione de forma deficiente. Paulo explica: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. 1 Coríntios 12, do 22 ao 23. Isto eleva a importância dos que não são percebidos. Deus fez com que aqueles que não são vistos sejam ainda mais importantes do que aqueles que são vistos. Sem eles, não haveria função de andar ou falar. O livro de Atos demonstra como a igreja primitiva lidava com a questão dos dons. Os cristãos primitivos percebiam que havia muito mais envolvido no ministério do que pregar, curar, libertar e profetizar. Atos 6 menciona que algumas viúvas da igreja de Jerusalém eram negligenciadas. Elas precisavam de alimentos e de ajuda com outras necessidades diárias. Quando isto chamou a atenção da liderança, eles reagiram. Mas, irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Atos 6:3. Eles encontraram homens que atendiam a estas qualificações e os levaram à presença dos apóstolos. E estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Atos 6, do 6 ao 7. O que aconteceu quando os apóstolos impuseram as mãos sobre eles? O dom de servir foi transmitido e o resultado foi que a palavra de Deus se espalhou e os discípulos se multiplicaram. Aqueles homens estavam operando no dom que lhes havia sido dado. Que fato impressionante! Homens servindo viúvas fizeram com que a palavra de Deus se espalhasse e os discípulos se multiplicassem grandemente. Creio que um dos grandes motivos pelo qual as nossas igrejas não estão crescendo e se multiplicando é porque nem todas as pessoas, congregações e líderes estão se movendo nos seus dons. O livro de Atos demonstra ainda como um líder que está operando nos dons pode trazer um número limitado de pessoas à salvação, mas quando toda a igreja se envolve, os resultados são muito maiores. Logo após o dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 2, 41. Ver também versículo 47. Quando Pedro andava pelas ruas de Jerusalém sob a unção de cura, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos 5, 14. Mas quando os crentes começaram a ensinar todos os dias em cada casa, Atos 5:42, então a igreja começou a se multiplicar.
Atos 6:1. O próximo passo foi os crentes começarem a servir, o que foi iniciado com o ministério às viúvas. Depois desse ponto, a igreja se multiplicava grandemente. Atos 6:7. Atualmente, os pastores praticamente imploram por voluntários. Que triste! Não se vê os líderes no livro de Atos pedindo voluntários. Eles levavam essas posições de serviço tão a sério que procuravam homens qualificados para servirem às mesas. Qualificados quanto ao caráter e não quanto ao talento. Então eles eram indicados. Quanta importância eles davam a algo que hoje consideramos trivial. A responsabilidade de ser fiel. O que aconteceria se todos os crentes operassem no seu lugar? Que coisas tremendas veríamos! O avivamento não é para os pregadores, mas para todo o corpo, quando cada pessoa assumir a sua posição. Lembre-se, o dom é a habilidade que Deus nos dá. Não somos responsáveis por aquilo que não nos foi confiado. A perna não é responsável pela vista. Ainda assim, a vontade de Deus só pode ser realizada pela capacitação do Espírito. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, segundo aos Coríntios 3:5. É a operação conjunta desses dons que o inimigo quer paralisar. Quando ele tem êxito nisso, pode impedir o nosso crescimento. Ele sabe que não pode impedir Deus de nos dar esses dons. Assim, ele visa atacar a nossa liberdade de exercê-los. A intimidação é a principal forma pela qual ele faz isso. Para você que ficou comigo até o final deste capítulo, eu peço que você se inscreva neste canal, ative as notificações para receber os próximos capítulos deste livro. Compartilhe este áudio para edificar outras vidas. E caso você queira abençoar este trabalho, a chave Pix estará na descrição deste vídeo. Lembrando, esse livro completo será disponibilizado no canal Emuná. Se inscreva lá também. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.